Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo no canal do YouTube da Antecipa e hoje novamente para trazer algumas informações num tema que eu gosto muito, que é um departamento que está sobre a minha responsabilidade aqui na Antecipa, o departamento de vendas, e a gente vai mostrar para vocês como que você pode criar aí na sua empresa um processo de vendas estruturado para atingir as suas metas. Meu nome é Leonardo Guimarães, sou sócio-diretor da Antecipa. Pega um papel e uma caneta e vem com a gente. Bom, pessoal, o primeiro passo é um pouco óbvio, mas muita gente deixa de fazer ele, é o planejamento. É o momento em que você realmente estrutura esse processo de vendas. Eu acho que tem um ponto muito importante e que tá até em um vídeo aqui que o Juninho vai deixar pra gente aqui para você clicar bem aqui em cima na tela e acessar esse vídeo em que eu falo de funil de vendas, mas esse é um dos principais pontos na hora de estruturar um processo de vendas, que é conhecer o seu funil. Entenda onde o seu potencial cliente vai estar em cada momento que ele vai estar nesse funil. Por exemplo, se ele está no momento de conscientização, no topo do funil, se ele está entendendo, se ele tem um problema e que pode ser resolvido pela sua solução, se ele já está ponderando quais soluções vai trazer esse sucesso para ele na aquisição de um produto ou serviço, ou se ele já está olhando para sua marca, para outras marcas, para tomar essa decisão. Na hora de você estruturar o processo de vendas, você deve ponderar exatamente onde vai estar o seu potencial cliente, mas também você deve criar ações baseadas em cada uma desse processo da jornada. Uma dica muito prática e uma que a gente utiliza aqui, que a maioria das empresas de sucesso utilizam também, é a utilização de uma ferramenta de CRM, de Customer Relationship Management. Por meio dessa ferramenta, você vai mapear essa jornada do comprador até o momento da compra, né? Ou seja, a jornada de um potencial consumidor. Nesse momento ele ainda não é um consumidor seu, e você vai alinhar no seu CRM. Desde o momento em que ele chegou nessa empresa, né, que você ainda não entrou em contato com ele, lá dependendo se for uma venda B2B que demanda esse contato, o momento em que você está falando com ele, está entendendo se ele está no perfil do seu negócio ali, se ele tem o perfil para você vender para ele, até o momento da conversão, né, o momento em que realmente você vai passar ele no CRM para ganho. Não é à toa que a gente ouve aqui várias pessoas o tempo todo trazendo da importância de entender de cliente. A gente vê um caso da Amazon com o Jeff Bezos priorizando o cliente desde a sua abertura. Assim como a gente vê o ex-vice-presidente do McDonald's aqui no Brasil, João Branco, que hoje é consultor de marketing, um dos maiores CMOs da história, segundo algumas revistas, que traz realmente o cliente sempre como foco. Ele tem muitas histórias que ele ia para lojas, ele conversava com todos os clientes, entendia, para depois levar isso para a sua empresa. É importante você entender perfeitamente a rotina do seu cliente, onde ele vai, quais são os hábitos deles, com quem ele anda, o que ele faz, o que ele pensa, o que ele come. Tudo isso pode ser uma informação útil na hora de você definir o seu processo de vendas ali e distribuir isso pelos departamentos. Da mesma forma que você sempre deve entrar em um projeto de vendas na hora de estruturar um processo ali, sabendo o que você quer. E a minha dica é para você utilizar objetivos SMART, eu já falei alguns vídeos nisso, inclusive é uma técnica que a gente utiliza aqui, que a gente vê muitas empresas utilizando, em que você vai falar especificamente de maneira que você consegue medir, dando um tempo para realizar alguns objetivos. Então, quando a gente fala de um processo de vendas, pode ter mais de um objetivo, mais de um OKR ali, como a gente pode falar também. Você pode colocar ali um objetivo em dinheiro, né? Temos que vender R$1 bi esse ano. Você pode colocar em número de clientes, né? Temos que abrir 2.000 clientes. E você pode colocar ali, por exemplo, no quanto aquilo vai vir do canal de marketing, de tráfego inbound, por exemplo, da meta. Quero que 3% venha dali, 50% venha dos meus representantes. A partir disso, você traçou objetivos SMART, porque é a partir desses objetivos que você vai entender que você teve sucesso. E não somente no número de vendas, porque muitas vezes você pode ir lá e colocar um número bruto, mas abriu 3 clientes, não pulverizou de maneira eficaz, e um desses clientes tem algum problema, você destrói aquela segurança da sua empresa. Bom, o segundo passo para estruturar um processo de vendas, ele se trata de você designar muito bem cada etapa do seu funil de vendas. A gente tem um vídeo que o Juninho vai deixar aqui para vocês entrarem sobre funil de vendas, mas o funil de vendas ele praticamente divide a jornada de um potencial cliente em várias etapas, desde o momento que ele se conscientiza que tem um problema, no meio em que ele considera opções de soluções diferentes que podem resolver esse problema, e no momento da conversão em que ele decide marcas, a sua marca, a alguma outra marca que tem um produto semelhante ou substituto ao seu. Num processo de vendas, você tem que entender muito bem cada etapa. E esse funil não precisa ter só 3 etapas, ele pode ter 10 etapas dependendo do seu negócio. Como a gente tem desde a etapa do sem contato até o momento que está sendo analisado, em que a gente entrou em contato com o cliente, pediu documentação, visitou o cliente e depois a gente realizou o contrato para finalizar a abertura de um cliente que se torna ativo na Antecipa.
E são algumas das etapas que a gente pondera aqui. Para você fazer um processo de venda estruturado, você tem que entender mais ou menos a taxa de conversão de cada uma dessas etapas, porque eu sei que se eu pegar 1.000 pessoas no começo, do sem contato, passa em torno de 75% para em análise, porque a gente já elimina de cara baseado em tais fatores. É a qualificação ali. 750 pessoas chegaram ali na segunda etapa, então eu sei que a taxa de conversão é 50%, vai passar ali seus 375. E por aí vai, é assim que você vai mensurando cada etapa da jornada. Como você pode fazer isso? Bom, com o uso de uma ferramenta de CRM. A gente utiliza aqui hoje a Zorro, é uma ferramenta que tem um custo um pouco maior, mas ela atende a nossa demanda aqui, mas tem algumas gratuitas no mercado, como o HubSpot, como o Pipefy e como o RD Station, que podem te atender dependendo da sua demanda. E por fim, acho que é um dos pontos mais importantes ali, que a gente vê muita empresa que a diretoria escreve, faz um budget lindo, pega todos os pontos, coloca toda a parte de OPEX, CAPEX, todo o plano de vendas, toda a divisão por departamento de budget do que será gasto por cada diretor, mas esquece de fazer uma coisa muito importante, que é comunicar a todos. É importante que todos na sua empresa estejam alinhados com a estratégia. Quando eu falo de estratégia, eu estou falando de todas as metas. É claro que é muito normal você ver numa empresa maior, uma empresa média, porte ali também já está fazendo muito isso, que é quando ele coloca metas, não só metas globais e metas por departamentos, mas metas pessoais também. Então, cada pessoa tem uma meta para ser realizada em X tempo ali, muitas vezes acontece de forma smart, outras formas não. Mas isso é dividido por meio da empresa, por meio do departamento e por meio de cada colaborador também. Por isso é muito importante você como gestor, você tem esse papel de estar sempre mostrando para eles as metas, mostrando as alterações. Pô, você chegou faltando um trimestre para terminar. O que você tem que atingir para chegar na meta que foi designada lá no começo do ano? Bom, então a gente teve que alterar aqui, para a gente chegar nessa meta, a gente tem que fazer isso. Fale com eles, comunique. Se percebe que o pessoal está mais desanimado, reúna, faça uma reunião, mostre o que teve de ponto positivo, mostre o que dá para melhorar, traga para eles essa sensação de que vai ter. E é claro, gente, no final tem que ter uma compensação, vocês têm que atrelar de alguma forma, como a gente faz por meio de uma distribuição do lucro, vocês podem fazer isso por meio de bônus, podem fazer isso por meio, muitas vezes, de uma participação em resultados que não seja lucro, né? Então, se atingiu tais OKRs, você vai distribuir X para cada um. Muitas vezes uma contratação pode vir com um X de bônus no fim do ano, que você vai designar para essa pessoa baseado na performance, uma avaliação de desempenho. Mas é muito importante, uma vez que você estruturou esse processo, você comunique para todos eles essas metas e vá comunicando, tendo um controle de onde está e quanto atingiu cada mês. Bom, pessoal, esse é um vídeo que foca muito nessa área de vendas, buscando que você, empresário, consiga crescer um pouco. É claro que ele é muito superficial, mas se você quiser entender um pouco mais sobre o departamento de vendas e de marketing, nós temos o hashtag A Gente Ensina Empreendedores, uma videoaula com mais de 5 horas e 35 aulas nos segmentos de liderança, de marketing, de vendas, de finanças e também um módulo extra de antecipação de recebíveis que você pode acessar por meio do Hotmart e que vai estar na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Vem com a gente!